Nos últimos vídeos conversamos sobre a distribuição de líquido do nosso corpo e sobre os processos fisiológicos de regulação. Mas e quando o organismo não é capaz de manter esse equilíbrio? E quando o indivíduo possui uma perda ou um ganho de líquido maior do que o organismo consegue dar conta de compensar? Bom, bora pro vídeo pra gente descobrir. Fala, eu sou o Bruno X0, eu sou enfermeiro, especialista em educação e hoje vamos conversar sobre os distúrbios do volume de líquidos no nosso corpo. No vídeo de hoje, sobre a hipovolemia. Esse quadro acontece quando ocorre uma perda de líquido extracelular superior à que o organismo consegue dar conta. Da mesma forma, o contrário também pode acontecer, quando a gente tem um ganho de volume muito superior ao que o organismo consegue dar conta, mas aí a gente já vai chamar de hipervolemia. E para ficar um pouco melhor organizado e não ficar um vídeo muito extenso, eu vou dividir esses dois temas. Então esse vídeo aqui vai ser sobre a hipovolemia e o próximo vídeo sobre a hipervolemia. A hipovolemia, então, vai acontecer quando a gente tiver uma perda de líquido corporal, mas em especial quando a reposição não estiver acontecendo da forma correta. Inclusive, ela pode acontecer também se o indivíduo não estiver tendo uma ingesta adequada por um longo período de tempo. Por isso que essa é uma parte tão importante da nossa anamnese. A gente sempre deve perguntar sobre quanto o paciente costuma ingerir de água por dia e não aceitar uma resposta, por exemplo, como muito ou pouco, porque isso é uma percepção do paciente, pode variar bastante de uma pessoa para outra. O que é muito para mim pode não ser muito para você. Então, ao mesmo exemplo da dor, a gente precisa trazer esse dado empírico para algum valor quantitativo, mas eu mesmo já passei por isso. No meio de uma anamnese, a paciente falou que bebia bastante água. Quando eu perguntei, em média, quantos copos ela bebia por dia, ela falou que sempre fazia questão de beber pelo menos um copo inteiro de água por dia, o que dava uma média, então, de 300 ml de água por dia, o que a gente já sabe que é muito pouco. Mas lógico, na maioria das vezes a hipovolemia vai estar relacionada a alguma perda anormal de líquidos, por exemplo, por vômito, diarreia ou sudorese excessiva. Ou claro, na hemorragia, que como vimos no vídeo de constituição do nosso líquido corporal, que se você ainda não viu, clica aqui no card para ver, o nosso sangue é constituído por cerca de 50% só de água. Então, além de na hemorragia a gente ter perda de hemácias, que não serve só para atingir o sangue, né? Ela tem a sua importância, a gente também vai ter uma importante perda de água. Então, no conjunto, vamos ter uma grande perda de volume. Então, você que chegou até aqui, concorda que nós temos diversos meios de perder líquidos? Então essa perda, dependendo de cada método que ela ocorrer, você consegue concordar que ela não vai ser necessariamente igual? Bom, e se você conseguiu concluir até isso, quer dizer que você já aprendeu alguma coisa comigo. Então se inscreve aqui no canal para você continuar aprendendo com os próximos vídeos que eu for lançando de acordo com o tempo. Mas sim, você acertou. Nós podemos ter 3 diferentes tipos de hipovolemia. A hipovolemia isotônica, que é quando a gente tem uma perda de níveis similares de água e eletrólitos. Então, ainda que com quantidades diminuídas, a razão entre esses dois vão se manter. Nós temos também a hipovolemia hipertônica, que é quando temos uma perda maior de água em relação aos eletrólitos. Então, se sofremos uma grande perda de água, mas os eletrólitos se mantêm em quantidades similares, esse meio acabou ficando mais concentrado, você concorda? Por isso, hipertônico. E essa é a que é mais considerada como desidratação de fato, porque o indivíduo acaba tendo falta de água, né, e não dos outros eletrólitos. Mas da mesma forma, o contrário também pode acontecer. A gente pode ter uma grande perda de íons superior à perda de água e o meio acabar ficando pouco concentrado, ou seja, hipotônico. Isso acontece, por exemplo, em diarreias. O paciente possui uma grande perda de água, sim, mas também uma grande perda de potássio. Por exemplo, também, se o paciente tiver um aumento de funcionamento das glândulas suprarrenais, vamos ter uma grande liberação de aldosterona, que acaba causando uma reabsorção de água e sódio, mas em consequência também causa perda isolada de potássio. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que vamos ter várias diferentes causas de hipovolemia, cada uma delas agindo de forma diferente. Por isso que a gente também precisa atentar para isso tudo daí.
A hipovolemia é um quadro potencialmente grave e é a causa de mortes de diversas crianças e idosos todos os anos, especialmente quando se tem falta do acesso ao sistema de saúde. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o nosso sistema de saúde e uma breve comparação com o sistema de saúde aqui da Alemanha, onde eu trabalho, eu gravei uma série aqui no canal falando sobre isso. Então, clica aqui na playlist para você ver. Assim como eu falei no vídeo passado sobre as perdas de líquidos, os exames para verificar a hipovolemia vão ser muito similares. Um exame de sangue precisa ser feito também para verificar o hematócrito e a osmolaridade. O hematócrito, como eu falei naquele vídeo, é a razão entre hemácias e o plasma sanguíneo. Um exame sanguíneo também vai ajudar para verificar os níveis de sódio e potássio para detectar faltas de elétrons, e na ureia também, e creatinina para verificar a função renal. Como o rim é o principal órgão regulador de líquidos do corpo, verificar se ele está funcionando é especialmente importante. Além disso, a diminuição de volume sanguíneo também é uma importante causa de falência renal, por isso que é tão importante de estar atento à função renal. Outras avaliações também são muito importantes, como o próprio histórico que eu falei do paciente, Mas o exame físico oferece vários sinais também muito importantes. Por exemplo, a qualidade da pele, como é que está a hidratação, o turgor cutâneo, que é a capacidade da pele que quando a gente pinça, dela voltar à posição normal onde ela estava. Quando a gente está com a pele desidratada, a gente tende a essa capacidade de estar diminuída, A pele demora um pouco mais para voltar à posição normal. Precisamos avaliar também como estão as mucosas, os olhos, a qualidade do pulso, não somente a velocidade, que é o que geralmente a gente mede, mas sim como ele está, se está forte, se está filiforme. Um pulso filiforme pode ser um grande sinal de hipovolemia do paciente. A pressão arterial, obviamente, deve estar diminuída. A diferença da pressão quando o paciente muda da posição deitada para sentada ou ainda de pé. Quando existe uma grande variação desses valores, a gente chama de hipotensão ortostática, que é a hipotensão quando o paciente muda de posição, um grande sinal de hipovolemia. A função neurológica também é muito importante. Hipovolemia, especialmente em idosos, pode causar delírio e alucinações, como resultado da diminuição da perfusão cerebral. E por último, e longe de ser o menos importante, o balanço hídrico, que é o registro feito da entrada e saída de líquidos. Ele ajuda não só a detectar a hipovolemia, mas também se a reposição hídrica foi feita de forma efetiva nesse paciente. Ou ainda se essa hipovolemia causou um dano à função renal, que aí a gente vai vendo que a excreção está diminuída desse paciente. Um outro sinal importante se avaliar é a temperatura. Se você pensar que o sangue é um importante carreador de temperatura através do corpo, a sua falta, vamos poder ter queda de temperatura, em especial na região periférica, como a ponta dos dedos. Uma das reações fisiológicas do corpo na hipovolemia é fazer a constricção dos vasos periféricos, para manter esse volume nos órgãos nobres, Então ele exclui as partes periféricas, exclui o sangue das partes periféricas para manter esse volume nos órgãos nobres. Lembrando que, como sempre, todos esses dados eles vão ajudar no direcionamento da clínica. A gente tem que sempre trabalhar com todos esses dados em conjunto com a clínica do paciente e os dados laboratoriais para fazer o diagnóstico. Esses dados separadamente não servem para fechar diagnóstico nenhum, mas através dessas avaliações a gente pode direcionar melhor a nossa prática e o que precisa ser feito com esse paciente. Além de detectar o paciente que tem risco de hipovolemia. Por exemplo, o paciente que na anamnese te disse que raramente bebe água, ou só refrigerante, ou que disse que está com diarreia há 3 dias. Esses são os pacientes que provavelmente já estão em um quadro de hipovolemia ou estão muito próximos de chegar. Então você pode agir e evitar complicações da hipovolemia antes mesmo que ela ocorra. Mas como, Bruno? Como vamos repor esse líquido?
Bom, a melhor forma é sempre a fisiológica, então vai ser por oferta oral, de acordo com o nível da perda e das capacidades do paciente de ingerir, além de qual via que esse paciente teve perda de líquidos. Como a gente viu, né, de acordo com a via que ele teve perda de líquidos, vai variar o que está faltando nesse paciente e, consequentemente, como você vai repor. Quando o paciente teve uma perda muito grande ou é incapaz de ingerir a quantidade necessária, aí vai ser inevitável, você vai precisar fazer uma reposição intravenosa. Para isso, nós temos diversas soluções isotônicas, como por exemplo o nosso conhecido soro fisiológico, que de fisiológico não tem nada, mas temos também soluções hipotônicas, como soluções hipossódicas, com sódio a 0,45%, e hipertônicas, como sódio a 3%. Cada uma delas vai ser específicas a cada situação. Como esse vídeo aqui já tá ficando um pouco grande, eu vou fazer um outro vídeo à parte, né, só falando sobre os tipos de soluções que nós temos, para que esse vídeo não fique muito penoso de assistir, né? Mas o que acontece se você não reagir? Se você não detectar o quadro do paciente, só deixar rolar? Bom, o paciente pode entrar em um quadro chamado de choque hipovolêmico, muito comum em perdas muito grandes e rápidas de volume, como no caso de grandes hemorragias. Esse é um quadro muito complexo, onde devido à importante falta de volume, o paciente pode sofrer falência de diversos órgãos e acabar levando à morte rapidamente, se não for socorrido da forma devida. Mas por ser um quadro bem complexo, acho que também merece um vídeo específico só falando sobre ele. Tá bom, eu vou ficando por aqui, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar sobre a hipovolemia e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se ajudou, compartilhe ele com seus colegas para que ele possa te ajudar mais pessoas. Bom, um grande abraço e tchau!